O assunto que vou abordar hoje divide opiniões como na maioria das vezes. Há quem goste, há quem não goste. Quem tem tatuagem geralmente faz por algum motivo específico, algumas são bem bacanas de ver, denotam uma capacidade incrível do artista. E se o tom de pele ajudar, pode ter um destaque ainda maior. Uns fazem em homenagem, muitos porque está na moda e alguns pelos mais diversos motivos. Mas uma coisa é fato, todos fazem com o objetivo de mostrar para alguém. É por isso que na maioria das vezes a tatuagem está sempre em uma parte visível do corpo. O que poucos sabem é que grande parte delas está ligada a questões espirituais, religiosas e pagãs. E isso você vai ficar sabendo aqui. Mas antes, vá deixando aí o seu like, se inscrevendo no canal, comentando e compartilhando. Ative também o sininho das notificações para que você possa receber vídeos semanalmente, beleza? Você está pronto? Então vem! Meus amigos, assim que vocês puderem, deem uma pesquisada sobre as tatuagens para que você seja confirmado pelas informações que serão repassadas aqui. Alguns já haviam até me sugerido este assunto e guardei em mente a pretensão de fazer um vídeo com esse conteúdo. E como tudo tem seu tempo, hoje chegou o momento de abordarmos essa questão. Deixando claro que eu não estou criticando quem tem tatuagem, nem encorajando alguém a fazer uma, muito menos criando sensacionalismo para assustar você, mas também não vou titubear em falar sobre algo que aqueles que nos trouxeram um modelo de vida social, moral e espiritual reprovaram no passado. No caso, os hebreus, que hoje é a nação de Israel. Sabemos que grande parte das leis aplicadas hoje em quaisquer âmbitos são provenientes da nação que Deus escolheu para servir de exemplo a tantas outras. As tatuagens têm origem no Egito Antigo e já existiam 4.000 anos antes de Cristo em civilizações asiáticas, indígenas, sul-americanas, gregas e romanas. No Egito, os faraós possuíam muitos vassalos ao seu dispor. Cada um deles cuidava de um aglomerado de escravos e, posteriormente, seriam responsáveis pela condução da parte que fora posta aos seus cuidados. Então, para que um grupo de escravos não respondesse pelos erros de outros, era necessário que estes fossem marcados por pinturas que na maioria das vezes possuíam uma marca de identificação referente àquele vassalo responsável. Inclusive, Potifar era um exemplo claro de vassalo de Faraó, e o próprio José, filho de Jacó, possivelmente fora marcado com as pinturas do Egito, que atualmente chamamos de tatuagem. O termo literal tatuagem é do século XVIII e deriva do termo tatal, criado pelo capitão britânico James Cook. Tatal era o som que era emitido no momento em que a tatuagem era feita no corpo da pessoa. Usava-se uma espécie de martelinho e ossos finos usados como agulhas para introduzir a tinta na pele. E à medida que o tatuador ia batendo, o som tatal era emitido. Foi daí que surgiu a palavra tatu em inglês e tatuagem para o nosso idioma. Na maioria das civilizações, as tatuagens eram feitas em rituais pagãos, porém nem todas as nações aderiam a essa prática. Poucas tatuagens saíam com água e na sua grande maioria elas fixavam-se no corpo pelo resto da vida. E até mesmo múmias já foram encontradas após séculos de existência, com algumas ainda à vista. Gregos e romanos usavam tatuagens com o fim de penalizar criminosos e prisioneiros de guerra. Alguns não levavam em consideração a questão de tatuagem decorativa, nem a questão da vaidade da pessoa, uma vez que elas eram sempre vistas por um lado negativo. Em 1870, na cidade de Liverpool, Inglaterra, as tatuagens tomaram conotação de identificar criminosos perante a população. Marinheiros ingleses costumavam usar algumas tatuagens, mas as tatuagens, ainda assim, tinham uma forte influência inclinada àquilo que parecia ilegal, e ao virem um homem tatuado nas ruas, todos logo o identificavam como um criminoso ou um ex-presidiário, para ser mais direto. Alguns bruxos asseguram que as tatuagens podem ter significado espiritual, dependendo daquilo que será desenhado. Falo isso porque vi a entrevista com um e ele falava que muita gente se tatua com uma imagem que muitas vezes nem sabe o seu significado, e com isso poderão estar atraindo energias malignas a si. Isso afirmou o bruxo na entrevista que vi. Mas se a tatuagem é legal, por que então Deus proibiu? Bom, quando o Criador nos adverte contra algo, é porque ele sabe muito bem o verdadeiro sentido por trás das coisas.
Mas peraí, Jota, e se eu fizer o nome da minha mãe, do meu filho ou de uma namorada? Ou mesmo algo que esteja ligado a um sentimento puro? Se eu tatuar uma frase, um versículo bíblico, estarei pecando? Irmão, todos sabemos que quando uma pessoa é boa ou má, não vai ser uma tatuagem que mudará a sua essência, não é verdade? Mas algo precisa ser esclarecido. Também não vai ser a presença de uma tatuagem no seu corpo que lhe aproximará mais de Deus, mesmo que nela tenha o nome de Jesus, por exemplo. Isso não deixa você mais perto de Deus ou mais santo do que aquele que não tem. Nem o nome de sua mãe no seu corpo, meu querido, dirá que você a ama mais que seus irmãos que não possuem a tatuagem. Isso até funciona no hinduísmo, onde eles alegam que uma tatuagem aproxima a pessoa mais da divindade que ela segue e eleva o seu bem-estar espiritual. Nem mesmo o islamismo, cara, vê a tatuagem com bons olhos. Já o modelo judaico-cristão sempre viu a tatuagem como algo negativo, não por mero preconceito, mas porque Deus proíbe que seus escolhidos se assemelhem às nações pagãs que usavam a tatuagem em tributo às suas entidades. Quando você lê a única referência bíblica sobre tatuagem, nota claramente que geralmente as nações que tinham a tatu no corpo eram aquelas que tinham ligação com o sobrenatural. Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Dar golpes na carne aqui é justamente aquilo que os profetas de Baal fizeram no episódio em que Elias os desafiou. Deus não queria que fosse feita marca alguma. Isso se refere às cicatrizes que eram desenvolvidas nesses rituais pagãos e pouco importava se fossem feitas por ferimentos ou por tinta. Antigamente, cara, usar tatuagem era uma prática pagã. Hoje em dia, a normal é quem não possui pelo menos uma. Só que Deus, o imutável, é o mesmo e continua proibindo e pronto, cara. O que é proibido, e se é proibido é porque é errado, e se é errado é porque é pecado. Agora vai contestar com ele que falou? Beleza. Alguns estudos bíblicos por aí, eu coloco aspas porque não merecem credibilidade, beleza? Alegam que Levítico 19, 28 diz o seguinte: não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagem em vocês mesmos. Só que o texto não está dizendo isso. O texto fala de marcas, e estas podem ser adquiridas com ou sem pinturas. O que Deus proibia aqui era que isso era feito em cultos pagãos, e algumas vezes esses rituais invocavam os mortos, e não tem nada a ver com tatuagens, até porque esse termo nem era utilizado na época. Onde a Bíblia se cala, eu não devo ter voz. Se eu disser a você, faça uma, meu irmão, estarei lhe encorajando a fazer algo que você poderá possivelmente se arrepender. E se isso acontecer, estarei sendo participante do teu pecado. E pecados já bastam os meus. Cada um dará conta a Deus do que fez por intermédio do corpo, de bom ou de ruim. A salvação é individual e vida espiritual é algo muito pessoal. Não direi que você peca se fizer uma tatuagem, pois se eu disser que sim, que você está errando, estarei acrescentando palavras à Bíblia em nome de um ponto de vista pessoal, e este, com certeza, não pode estar acima das Escrituras. Agora, eu, JC aqui, em particular, não faria em mim, pois existem coisas que definitivamente não combinam com o cristianismo. Não tome o seu pastor ou os irmãos da sua congregação como exemplo, porque eles fizeram em si. Eles podem até ser gente boa se comparados a si, mas o modelo é Cristo. Será que Jesus faria alguma tatuagem no corpo dele se vivesse em 2019? Será que Paulo, que disse, sede pois os meus imitadores como eu de Cristo, faria uma tatuagem? Pense nisso. As tatuagens são permanentes e indicam algo que você quer que fique no seu corpo pelo resto da vida. Por isso, pense bem antes de fazer. Cada arte diz algo e todos nós sabemos muitas vezes o que significa. Há quem ponha em si imagens que atribuem o satanismo, a bruxaria, a criminalidade e a prostituição. Então, por aí, muita coisa no tocante à tatuagem fica clara, não é verdade? Se você no passado fez e hoje aceitou o evangelho, não se martirize por isso. Foi em um outro tempo. Se você não fez e está pensando fazer, lembre-se que as marcas que nos convém possuir são aquelas que o cristão adquire em uma vida de tribulação diária por causa do nome de Jesus, as quais o apóstolo Paulo menciona quando diz: porque trago em meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Estas sim são as marcas que o Senhor quer encontrar em você quando voltar. Beleza então, galera? Um forte abraço a todos.